Uma função e um procedimento. O que seria isso? Quando a gente executa ali o nosso programa, em qualquer linguagem vai ser a mesma coisa, o processador ele começa em algum local. No caso do C, é nessa função int_my. Então ele começa a execução do projeto aqui. E como ela é uma função retorna alguma coisa. Mas se eu quiser separar essa função, quero criar a minha função, ou o meu procedimento, qual a diferença entre os dois? Eu posso criar um procedimento. Um procedimento, ele vai fazer alguma coisa para a gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, imprime. Aqui no meu código, eu não vou mais botar um printf, eu vou colocar assim, ó, vou chamar o método para fazer aquilo. Então, quando o controle de fluxo chegar aqui, esse procedimento vai ser executado de cima embaixo, né? Só tem o printf aqui do programa art, e depois ele continua com o fluxo aqui na linha 14, depois na 15, na verdade, né? Então, isso é um método. A gente chama de método. Os métodos, eles podem ou não ter retorno. Então, quando tem void aqui na frente do método, é porque ele retorna void. Void é nada. Mas eu posso fazer um método que me retorna um número inteiro, por exemplo. Por exemplo, somar é um método de somar e eu quero somar alguma coisa. Então, eu passo lá, ó, int a, vírgula, int b. E esse método, ele vai retornar para mim, né? Eu boto um reto para dizer assim, retorne a mais b. Eu não precisaria fazer um método para somar a com b, né? Mas, por exemplo, para calcular o IMC, você me mandaria aqui, ó, float peso e float altura. Pronto. Então, eu tenho aqui uma função que ela me retorna, no caso, um float, aqui tem que ser, tá? E ela me retorna o cálculo do MC. Então, se eu pedisse aqui, ó, para a pessoa digitar o peso e a altura dela, vamos fazer. E aqui eu faço assim, ó, IMC vai receber, calcular IMC, passando para eles lá como parâmetros o peso e a altura. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos debugar e entender o código que está na tela. O fluxo chegou aqui, eu vou chegar em cima dessa linha, ele vai executar ela. O que vai acontecer? Se eu apertar F10, ó, né? Se eu apertar F10, ele passa por fora. O que você vai passar por fora? Ele vem aqui para baixo, aqui, ó. Ele não vai entrar lá dentro desse método. Agora, se eu apertar F11, step in, ele vai entrar lá dentro, ó, e vai continuar o processamento lá dentro também, ó. Eu vou debugar lá dentro do método que eu fiz. E aí vai imprimir, programar arte, vai continuar aqui a sequência, vai pedir meu peso e minha altura, vou mandar ele parar aqui, ó. Vou digitar aqui o peso, 95. Deu ruim? Crashou alguma coisa aí. Não posso colocar um F aqui não. Percento F. Para imprimir que a gente coloca o 1F lá. Vamos pedir de novo para rodar. Testar se ele vai funcionar dessa vez. Então, 95. Pediu minha altura, 1,83. E agora ele vai chamar o calcular IMC. Vou apertar F11. Ó. Entrou lá no método. O nome dos parâmetros, vou explicar a definição depois para vocês. Mas isso aqui são os parâmetros de entrada. Então, esse método, ele vai me retornar um float. Mas ele também precisa, para calcular, duas informações, o peso e a altura. Então, essas variáveis que estão aqui, poderia ser o nome que fosse. Não precisa ser o mesmo nome que está aqui, não. Então, aqui apertando F10, ó, ele já calculou o IMC. Deu 28,36. Ele vai retornar isso lá para mim. Então, quando eu apertar F10, ó, então ele entregou a resposta e atribuiu a variável MC daqui de fora. Agora vamos explicar melhor o que são os métodos. Métodos podem ou não ter retorno. Quando um método não tem retorno, que é o caso do void, né? Não retorna nada, a gente chama isso de procedimento. Ele executa alguma coisa. Eu não mandei nada para ele aqui, ó, mas poderia ter mandado, poderia ter escrito aqui. A gente não chama o printf. O printf, ele é um método, né, um procedimento,
que ele está lá dentro da biblioteca stdio. Então a gente chama ele aqui, ó. Se eu clicar contra, olha para onde foi, ó, stdio.h. Lá tem um método que vai fazer a impressão no terminal daquilo que a gente quer. Então aqui, esse método que a gente criou, ele não está recebendo nada, mas está executando alguma coisa, um monte de código que poderia colocar aqui dentro. Já os métodos que possuem retorno, que é o caso aqui desse cálculo de MC, ele é chamado de função. Então, resumindo, funções retornam valor e procedimentos não retornam valor. Mas você pode chamar ambos de métodos. Posso fazer aqui um booleano, testar, aí você manda lá, sei lá, int A, vírgula, int B, e você quer testar se os dois são iguais. Então, A é igual a B, você vai retornar o quê? Verdadeiro. Se não, retorna falso. Então, esse é um método que vai me retornar se A é igual a B, por exemplo. E os métodos, pessoal, eles têm que estar acima do programa principal. Para cima. Tem que estar sempre acima. Ah, mas por quê? O processador, quando a gente compila aqui, ele lê o código de cima para baixo. E ele transforma isso em código de máquina para a gente. Então, tudo que eu chamo aqui tem que estar, já tem que ter sido construído antes. Quando a gente chama o printf aqui, ah, mas o printf não está aqui. Claro que está, ele está aqui, ó. Ele está aqui dentro dessa biblioteca. E nós vamos fazer uma bibliotecazinha aí para nós separarmos nossos exercícios. Essa definição do método, pelo menos, ela tem que estar acima do programa principal. Pode estar num outro arquivo, como nós vamos fazer. Mas ela tem que estar acima, tem que existir antes do programa principal. Se eu pegar esse método aqui, ó, e tentar jogar ele aqui, ó, tentar compilar, não vai compilar. Vai dar erro, quer ver, ó? Tá, ele está compilando. Tá, beleza. Só que eu vou chamar o método, ó, que eu não chamei, né? Se eu botar aqui, ó, testar, chamando o método testar, né? Tá aqui embaixo. Tem que passar A mais B. Então, eu vou passar aqui, ó, 1,5. 1 é igual a 5? Não. Então, retorna falso. Só que eu vou tentar compilar aqui agora, vocês vão ver que não vai funcionar. Por quê? Ele deu erro. Qual o problema? Testar não foi declarado nesse escopo. Não foi declarado. Ele não conhece. Ele falou, cadê o testar? Não tem aí para cima, aí não tem nada a testar. Agora, se eu pego só a definição do método, coloco aqui em cima e boto um ponto e vírgula. Eu estou falando para o programa principal que existe um método chamado testar, que recebe A e B, e ele faz parte do projeto. Aonde ele está? Não importa. O programa principal tem que saber que existe aí para cima uma definição desse método. Porque quando eu clicar com Ctrl aqui, ó, segurar Ctrl e apertar aqui, ó, ele vai para o método. Aí agora funciona. Agora funcionaria eu fazer isso aí, ó. Dessa forma aí, beleza. Ó, já executou. Então você pode colocar os seus métodos até na parte de baixo aqui do programa principal, mas ele tem que ter a definição dele aqui. Aí, para ficar bacaninha, o que as pessoas fazem? Elas criam bibliotecas, né? Tipo a stdio. E aqui nessa biblioteca, ela só tem as definições de método. Mas vai ter alguns métodos aqui. Vou pegar lá o printf. O mouse aqui em cima do printf, ó, veio para a definição do printf. Mas cadê a execução? Como é que ele joga isso no terminal? Não está explícito aí para gente. Vamos criar um arquivo .h aqui, ó, ou úteis.h. Alguns métodos que a gente sempre usa e tal, a gente pode colocar dentro dessa biblioteca. Então aqui a gente faz o seguinte. If not def. If not def significa o seguinte. Se não está definido. O que não está definido? Eu vou chamar essa biblioteca de úteis. Então, se não está definido úteis h, define úteis h. Pode fazer os include aqui. E lá no finalzinho, você tem que fazer assim, ó, endif. Então, você está fazendo essa é a estrutura de qualquer biblioteca que você for fazer, né? Se não está definido o nome que você vai dar para sua biblioteca, você manda definir e aqui no final você está meio que fechando ela. Ela começa aqui e termina aqui.
e tudo que tiver aqui dentro você vai poder usar lá no seu programa principal. Então, por exemplo, aquele Programar Arte que eu estou imprimindo, eu quero tirar daqui, eu quero colocar aqui. Posso fazer isso? Posso. Só que agora aqui, ó. Opa, o programa fala, cadê? O que é isso aí? Programar Arte, onde é que tá isso aí? Lá para cima não tem, onde é que tá? Beleza. A gente tem que vir aqui, ó, incluir. Aí, para incluir uma biblioteca que nós fizemos, nós vamos usar as aspas, tá? Então, chama aqui úteis H. Só que aqui não é tracinho, que é ponto H. Tá? Aí até apareceu aqui, ó, úteis.h. Então, ele reconheceu que isso aqui existe, tá? Porque eu mandei definir. E lá dentro eu tenho um método. Então, aqui eu vim incluir a minha biblioteca. Agora, o programa principal sabe que existe um imprimir Programar Arte. Então, você pode colocar aqui métodos que você usa direto e quer separar para o seu código não virar uma tripa que é enorme. Igual aqui, ó, digite seu peso, né? Eu poderia criar um método aqui para facilitar isso para mim. Mas antes vamos falar o seguinte, eu poderia fazer isso aqui também, ó. Porque imagina que aqui vai ter um monte de métodos que a gente vai colocar. Eu quero que as definições deles estejam aqui em cima. Então, eu tenho esse método, vai estar aí para baixo. Então, eu posso fazer aqui, ó, float, ler float, por exemplo. E aí eu recebo aqui um char, ponteiro, mensagem. Ah, o que é esse asterisco aí? Toda vez que você vê um asteriscozinho desse aí, significa ponteiro. O ponteiro é o número que endereça aquela variável. Por enquanto, vamos só entender que é isso. Eu estou passando aqui para esse método o que está digitado em outro local, digamos isso. E aí esse daqui fica sendo a definição do método. E agora vamos fazer ele aqui embaixo, né? Vamos, de fato, implementar o método. Então eu coloco aqui, ó, float value, por exemplo. E aí eu vou fazer aquele negócio lá, né? Printf, um %s, vírgula, a mensagem que me foi enviada ali. E depois, vou botar também um %, vou botar aqui também um /n. E aí eu faço o scanf, né? Do número float, valor, e retorno esse value aqui no endereço de value. Então, escaneio no endereço de value e retorno ele, não retorno um float. Então, aqui, ó, agora, ao invés de eu ter que mandar uma mensagem, pedir para escanear, tirar o teste, tá? Tirar esse método teste. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ler float. Quem vai receber float? Peso. Peso. Ó, peso. Vai receber ler float. Digite seu peso. Então, eu estou fazendo uma linha só. Estou fazendo duas coisas. Estou falando assim, ó. Lê o peso do cara lá. E agora eu posso fazer o mesmo que com a altura. Altura. Recebe, ler float. Digite sua altura. Então, eu estou chamando um método para mim. Estou mais usando aqui, de fato, o método já de scanf aqui. Já nem uso mais scanf. Posso fazer um outro método para ler inteiro. Posso fazer um método para ler o nome da pessoa. Posso fazer qualquer coisa aqui. Então, esses dois métodos aqui já me ajudam bastante. Então, eu separo o meu código, né? Em métodos aqui auxiliares. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Ler inteiro. Mas aí ele vai retornar um número inteiro para mim, ó. Se quiser mandar uma mensagem e pedir para escanear, por exemplo, sua idade, é inteiro. Você viria aqui, implementaria o método. Então vai ser basicamente aqui, ó, quase igual, né? Vou copiar e colar aqui, ó. Só que aqui vai ser inteiro. Int value, %e a mensagem, escaneia aqui um %d e retorna ele. Pronto. Já temos o método ali retornando o ler inteiro. E você pode colocar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, void imprimir separador. Pronto. Esse método aqui
Só para fazer assim, ó. Só para poder imprimir aqueles tracinhos que a gente gosta de imprimir. Separar o código. Eu venho aqui. Imprimo aqui um monte de tracinho e dou um /N. Então, quando eu pedir para imprimir separador, vai imprimir essa linha aí para nós. Outra coisa também que é comum a gente fazer é ficar quebrando de linha. Posso fazer aqui, ó. Simplesmente imprimir o /N ali, sem nada. Então, aí no meu código lá principal, sempre que eu quiser, agora que eu estou pedindo, ó, digite seu peso. Aí ele vai imprimir digite sua altura logo em seguida, porque eu não passei um /N aqui, mas eu venho aqui, ó, quebra linha, quebra de linha, já até mostrou o método ali, ponto e vírgula. Depois, digite sua altura, quebra de linha. Aí ele está pedindo, calcula o MC, calculou. Aí agora nós podemos fazer um printf aqui também no MC, que a gente não fez. O seu IMC é igual a 2 pontos. E vou botar aqui um %F, uma casa decimal só, eu quero, vírgula IMC. Beleza. Então, olha como é que o código ficou tão menor, né? Então, se você quiser até tirar esse MC daqui, ó, tirar essa variável MC, ó, nem precisa mais dela. Você pode pegar aqui, ó, e mandar imprimir já direto o cálculo, ó. Chamar o método aqui, ó, entendeu? Então, quando ele vier pegar o valor que está aqui para poder jogar no %F, ele vai entrar lá no cálculo, vai fazer, vai ser retornado e vai ser impresso aqui. E tem mais coisas para a gente falar sobre métodos. Então, métodos são funções e procedimentos. A diferença entre eles: funções retornam valor, procedimentos não retornam valor. Dentro dos métodos, tanto procedimento, função, eles podem receber parâmetros. Então, isso aqui é um parâmetro. Então, eu estou chamando aqui, ó, calcular IMC, estou passando o peso e a altura da pessoa. Eu poderia ter vindo aqui e feito assim, ó, peso recebe peso mais 5. O sistema vai deixar eu fazer isso. Só que, quando a gente quer criar um método onde a gente mostra para quem vai usar esse método que a gente não vai mexer no valor que ele está mandando para a gente transforma essa variável numa constante. Então eu faço isso aqui, ó, constante float, ó, já reclamou ali, ó, você não pode mexer no peso não, meu amigo. Tô te mandando peso, não é para você mexer no peso, é para você fazer o cálculo do MC e me devolver o MC. Você não vai mexer no peso nem na altura não. E como eu sei que o método me garante isso? Colocando, né, quando o método aqui é do tipo constante. Então, o método do tipo constante, né? O método não, parâmetro do tipo constante, falei besteira. Então, o parâmetro do tipo constante, ele é imutável. Então, aqui, ó, eu vou mandar para ele o peso e a altura, sabendo que esse método não vai mexer. Como é que eu sei? Se eu botar o mouse em cima aqui, ó, eu estou vendo a definição do método que está lá. Eu não estou vendo como ele executa. Né? Só tem ali em cima ali a definição dele. Então, eu não consigo ver o que ele faz, mas eu sei a definição, o que ele está proposto a fazer. Eu sei que ele me retorna um float, né? O nome dele é calcular MC, e ele recebe um peso e uma altura. Ele ainda não mostrou aqui para mim constante, mas deveria. Mas quando não tem nada, dizendo que é constante, né? No caso aqui, o float, ler float, por exemplo, que a gente fez, eu não botei aqui constante. Poderia mexer na mensagem, mas não mexi. Certo seria eu colocar uma constante aqui também, para dizer assim, ó, eu não vou mexer na sua mensagem, tá? Só me manda ela aí, não vou mexer nela não. Então tem que vir aqui e colocar constante. Então sempre que você vê const na frente, é porque aquele parâmetro que você está enviando não vai ser mudado. Vejo vocês aqui na próxima aula. Programar é arte. Valeu!